Então, muito bom dia para todos. Vamos lá para a nossa 14ª aulinha. História e Geografia de Portugal para o 5º ano. A vida urbana no século XV. No livro aparece Lisboa quinhentista. Ou seja, a partir de 1500 a cidade de Lisboa vai crescer muito, não é? Como podem imaginar, com todo o comércio realizado com o Oriente, com a África, com a Ásia, com o Brasil. Portanto, Lisboa vai se transformar agora no século XV uma das principais cidades europeias, não é? Então, no final da aula, deverá ser capaz de caracterizar a situação de Lisboa no século XVI relativamente ao resto do país. Estes pequenos pormenores que às vezes falham, não é? Baixar ali o som da televisão. Descrever sucintamente, ou seja, resumidamente, o cotidiano do Porto de Lisboa. Explicar a importância da corte como centro cultural. Vamos então aqui começar a nossa apresentação. Lisboa, o espaço, no século XVI. Com os descobrimentos, a cidade de Lisboa tornou-se numa das mais importantes cidades da Europa. Observa a animação. Cosmopolita, o significado desta palavra? De todas as nações, que se adapta e convive com muitas culturas, que é influenciada por cultura internacional. Ou seja, Lisboa vai receber a influência de muitas culturas, porque muitos cidadãos desses países vão viver para Lisboa, não é? Os ricos burgueses e comerciantes, todos abrem os seus armazéns em Lisboa, nesta altura, e querem ter acesso aos produtos que os portugueses trazem da Índia, a preços muito mais reduzidos, não é? Vamos então ver a animação. Desde o século XIII, que Lisboa ocupava uma situação geográfica privilegiada. A proximidade de Lisboa da foz do Rio Tejo tornou-a num lugar de passagem entre o norte e o sul do país e o norte e o sul da Europa. Desde a conquista de Lisboa por Dom Afonso Henriques, que a cidade foi crescendo em torno do Castelo de São Jorge até à muralha ou cerca moura. A prosperidade do século XIII trouxe o crescimento da cidade para além da cerca moura. Dom Dinis ordenou então a construção de novas muralhas que receberam a designação de Muralhas Fernandinas ou Cerca Nova, pois só foram concluídas no reinado de Dom Fernando. Todavia, no século XVI, fruto do desenvolvimento e riqueza trazidos pelos descobrimentos, Lisboa já tinha ultrapassado a segunda muralha e crescia em direção e ao longo do Rio Tejo. Esta zona ribeirinha era extremamente cosmopolita, pela constante chegada e partida de caravelas e produtos dos 4 cantos do mundo. Portanto, o crescimento da cidade de Lisboa, esta aula que estamos a ter hoje no vosso manual corresponde à página 118 e 119. Ok? Como cresceu a cidade de Lisboa, texto A. Como é que a cidade se tornou tão rica e movimentada, texto B. E no texto C, como era Lisboa no século XVI. Portanto, não se esqueçam, página 118, 119, ok? Vamos avançar então aqui para o exercício número 2. Um exercício sobre o espaço, não é, de Lisboa. Por cada resposta certa que selecionares, descobres as diferentes partes da zona ribeirinha de Lisboa do século XVI. Indica o rio que banha a cidade de Lisboa, o Rio Tejo. Já está aqui assinalado então o Terreiro do Paço. Vejam, terreiro quer dizer um terreno liso. Toda esta zona, né? O Terreiro do Paço, quando chegamos a Lisboa de comboio ou de barco, vamos sempre dar aqui. O Cais do Sodré, que é aqui mais ou menos nesta zona onde os barcos atracavam antigamente. Praça da cidade de Lisboa, onde se implantaram no século XVI os serviços de apoio ao comércio marítimo. Identifica o castelo em torno do qual cresceu Lisboa desde o século XI. Ora, é o Castelo de São Jorge. Cá está ele. Portanto, a cidade foi crescendo à volta deste castelo, foi dos primeiros. Qual foi a primeira muralha que protegia a cidade de Lisboa? Era a Cerca Moura. Ou a Cerca Fernandina. A Fernandina veio depois. Cerca Moura. Ok? E então na Cerca Moura, vejam,
o que é que está localizado? A Casa da Índia, grande armazém de descarga das mercadorias que provinham do Oriente, Ultramarino, África e do Oriente. Quem ordenou a construção das muralhas fernandinas? Dom Fernando. Dom Manuel. Dom Dinis. Ora, Dom Dinis é que ordenou então estas muralhas tão antigas, chamadas de Fernandinas. Ribeira das Naus, localização, vejam onde é que está. Portanto, aqui era onde se construíam os navios, reparavam os navios. Toda nesta zona aqui era uma ribeira. Os barcos entravam por aqui e eram adornados, postos de lado, e o casco era limpo, era novamente tudo calafetado. Portanto, os barcos, depois de fazerem viagens, tinham que ser reparados, né? Em que século a cidade de Lisboa cresceu em direção ao Rio Tejo? Ora, foi no século XVI. E lá temos outra localização, a Alfândega Nova, edifício onde eram tributados, ou seja, pagos os impostos das mercadorias do comércio ultramarino. Todo o comércio que chegava do mar, do ultramar, né, vinha aqui pagar os impostos dos produtos que traziam. Qual era o monarca que reinava em Portugal no início do século XVI? Dom Manuel. Terreiro do Trigo, localidade 6. Logo por trás aqui da Alfândega está então aqui o Terreiro do Trigo, que diz logo o que é. Terreno circundado pelos armazéns de recolha do trigo. Para a farinha, não é? E penso que temos o exercício 2 já feito. Vamos passar para o 3? Vamos lá então ver aqui o que é que aparece no 3. Lisboa no século XVI, a população. O crescimento da cidade de Lisboa, em termos de espaço, foi acompanhado de alterações no seu número de habitantes. Assinala o gráfico, analisa o gráfico e responde às questões. Portanto, vamos olhar aqui para o gráfico. Agora apagou-se-me aqui a luz. Ora, então, aqui o gráfico, aqui, então, a partir do ano 1500 até 1620, e vimos aqui então os números de habitantes, né? 25, 50, 75, 100, 125, 150 milhares de habitantes, né? E vejam que desde 1500 há sempre um aumento, né? Até chegarmos a 1620, onde já temos aqui muito próximo dos 175 mil habitantes. Seleciona o título correto para o gráfico. Crescimento da população de Lisboa, crescimento das habitações e crescimento das ruas. É da população, não é? Porque isto é sobre a população, milhares de pessoas. Legenda as imagens e o texto de acordo com os seus movimentos migratórios. Os pobres do reino vinham para Lisboa convencidos que podiam achar remédio onde estava o rei e os grandes. Portanto, as pessoas vinham viver para Lisboa, para as grandes cidades, à procura de melhorar as condições de vida, não é? Portanto, aqui, imigração interna. Agora aqui temos um comerciante italiano, é um imigrante, não é? Ou é um emigrante? E temos aqui o missionário jesuíta. À cidade de Lisboa chegavam estrangeiros europeus para participar no comércio, escravos africanos para o desempenho de todo o tipo de tarefas e famílias de agricultores à procura de melhores condições de vida. Estes eram os imigrantes. Em busca das riquezas ultramarinas, também partiram muitos lisboetas e outros portugueses, ou seja, tornaram-se emigrantes. De outras regiões de Portugal vinham para Lisboa muitas famílias que tinham a esperança de melhorar as suas condições de vida. Eram migrantes internos. Ok. Então, já sabe, imigrantes, os que vêm de fora, emigrantes, os que saem, imigrantes são os que vêm de Portugal, mas de outras regiões, mudam de uma região para outra região. O movimento portuário, não é? No Porto. Na cidade havia um grande porto, como nós já vimos, e vamos aqui ver o texto sobre esse movimento portuário. Depois de analisar o documento escrito, assinala as imagens e as frases que se relacionam com o assunto tratado. Nenhuma cidade se pode comparar no comércio com Lisboa, porque Lisboa não só tem comércio com a Índia, como o de todo o mundo. É ela
chegam as preciosas coisas da China, as porcelanas, as especiarias das Molucas e Ceilão, a rica pedraria da Índia, o âmbar de todas as partes onde existe, o marfim de Angola, o ábano de Moçambique, o pau do Brasil, os panos da Inglaterra, os vidros de Veneza. Não há coisa de estima e preço que não chegue a Lisboa em abundância, de modo a que normalmente no seu rio e porto há grande número de navios. Portanto, havia muitos navios a entrar e a sair, porque vejam, o comércio com estas partes todas do mundo, portanto, são produtos muito variados, não é? Então, Lisboa era um porto onde chegava, de chegada de pessoas e mercadorias de todos os continentes. Ora, de todos, não, porque havia um que não vinha, não é? A gente já sabe qual é o continente onde os portugueses não se fixaram, que é a Oceania, não é? Portanto, esta frase não me parece que esteja certa. Aqui diz de todos. A Casa da Índia era um armazém de todas as mercadorias orientais. Essa está certa, está certa. Está errada. Agora está certa. Não. Não eram orientais, era de todas as mercadorias de todo o lado. Exploração agrícola. Porto de Lisboa. Exploração mineira era a principal atividade económica dos lisboetas. Portanto, depois de analisar os documentos, assinala as frases que se relacionam com o assunto tratado. Portanto, aqui lá está, quais são as frases que se relacionam. Era a primeira, Lisboa é um ponto de chegada das mercadorias de todos os continentes. Isto é aqui um erro, porque a gente já viu que não são todos, né? A gente não tem comércio com a Oceania, né? Com a Austrália, que é um continente. E depois, era esta aqui o Porto de Lisboa, as outras não eram. E ok, passamos para o exercício número 5. Viver em Lisboa no século XVI. Vamos entrar na casa de uma família burguesa situada na Rua Nova dos Mercadores, em Lisboa. Observa a animação. Posso ir brincar lá fora? Não. Esta rua é muito movimentada, próxima da confusão do Porto e do Terreiro do Paço. Esta casa é tão confortável com mobiliário e tecidos nobres. Oh, deixe, mãe, por favor. Gosto de ouvir as moedas a cair nos bolsos dos mercadores e os estrangeiros a falar. Italiano, francês, espanhol. É tão divertido. Podes ir, mas a Isaura vai contigo. Cuidado com os pedintes que andam pela rua. São gente sem emprego e que pode ser perigosa. Nós somos uma família burguesa, com bens, riqueza, luxo. Sim, meu senhor, terei todo o cuidado. Muitos desses pedintes insultam-nos porque acham que nós, os escravos, é que lhes roubamos os trabalhos. Isaura, não quero saber desses assuntos em minha casa. Vá, faz o que te mandei. E quando regressar com a menina, traz um carreto de lenha para a lareira. Portanto, tínhamos aqui então uma família burguesa de Lisboa, não é? A menina quer ir brincar para o pé do Porto, mas como há muito movimento também não quer. E notamos aqui também que existia aqui um grande número de escravos, não é? Que estas famílias ricas burguesas tinham, não é? Empregados, a maior parte deles empregados domésticos, faziam as tarefas da casa, não é? Resolve os exercícios sobre a vida de Lisboa no século XVI. Classifica as afirmações verdadeiras ou falsas. As famílias burguesas viviam afastadas da zona portuária de Lisboa. Esta é falsa. Os burgueses viviam sempre perto, não é? Para poderem fazer o negócio e verem os barcos a chegar e a partir e comprarem os produtos, tinham que estar perto do porto, não é? A burguesia procurava assemelhar-se à nobreza na forma de viver, portanto, os burgueses copiavam a maneira de viver dos nobres. Esta é verdadeira. Ok? Em Lisboa não havia pobreza. Havia, sim senhora, é falsa. Pois todos lucravam com o comércio ultramarino. Não, nem todos. Os escravos e os pedintes, como disse há pouco no texto, não havia pessoas que não tinham trabalho, não é? Os escravos repartiam os trabalhos com as famílias de camponeses que tinham ido viver para Lisboa. E esta é verdadeira. Não é falsa. Pelos vistos, o que a escrava disse há pouco não ouvi com atenção, porque ela disse isso mesmo. Disse que os pedintes os culpavam de lhes roubarem os trabalhos. Preenche os espaços em branco. Na cidade de Lisboa, os burgueses viviam com grande luxo, servidos por
enquanto que muitas famílias pertencentes ao viviam na miséria, que vê-se logo que é o povo, né? Devido à falta de condições ou alimentos, aqui cabe aqui muitas palavras. Então, vamos então ver como é que as frases seriam já completadas. Na cidade de Lisboa, os burgueses viviam com grande luxo, servidos por escravos, enquanto que muitas famílias pertencentes ao povo viviam na miséria, devido à falta de emprego. Portanto, em Lisboa havia as duas coisas, né? O dinheiro, a fartura, mas também a miséria. Tal como hoje, né? Hoje também é a mesma coisa, se virmos bem. Pessoas mais ricas, outras mais pobres. Portanto, a corte de Dom Manuel I foi um importante centro cultural, assinala os elementos intrusos na corte de Dom Manuel. Portanto, estão aqui coisas que não pertencem à corte. O telefone, por exemplo. Isto aqui, porcelana, pertencia, pobreza também, seda também pertencia, e louça de barro, acho que isto já não pertencia. E ainda falta um. Então não havia seda na corte de Dom Manuel? Havia. Porcelana também havia. Sedas e porcelanas vinham da China. E a pobreza havia na cidade. Os intrusos da corte. A corte os Na pobres corte de não Dom estão na Manuel I viviam nobres, artistas, músicos e poetas que acompanhavam sempre o rei. Toda a corte divertia-se nas festas e banquetes, onde havia música, declamações poéticas e representações teatrais, mas também deliciosas iguarias, condimentadas com canela, pimenta e outras especiarias, servidas em pratos de porcelana, ouro e prata. O vestuário da corte era elegante e luxuoso, pois o rei e os nobres usavam tecidos caros, como o veludo ou a seda, adornados com pedras preciosas. As regras de etiqueta regulavam a convivência na corte, onde o rei era a maior personalidade. Só lhe falava quem ele consentisse, e a forma de o cumprimentar era com um beijo à mão. Sempre que se deslocava, Dom Manuel fazia-se acompanhar de um autêntico cortejo de nobres e até de animais exóticos, como elefantes ou rinocerontes. Os cortejos reais eram mais um momento de ostentação do luxo e da riqueza da corte de Dom Manuel. Portanto, Dom Manuel é que foi o rei, né, que acabou por ganhar mais que os outros todos que fizeram a caminhada, né? Isto começa com Dom João I, né? Há muitos reis que, para chegarmos à Índia, né, tiveram muita iniciativa e mandaram fazer muitas viagens, mas depois foi no reinado de Dom Manuel que essas riquezas todas começam então a chegar em grandes quantidades. Por isso era uma corte muito cultural, não é? Havia banquetes, havia festas, poesia. O rei Dom Manuel intitulava-se Dom Manuel, rei de Portugal e dos Algarves, da Aquém e da Alelmar, em África, senhor da Guiné, da conquista da navegação e do comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e Índia. Desta forma, todos ficavam a conhecer a extensão de riqueza do Império Português. Portanto, o título dele já dizia os territórios que nos pertenciam, com os quais nós tínhamos contactos comerciais, não é? Portanto, é também no reinado de Dom Manuel I que existem grandes criações culturais. Dom Manuel e a sua corte valorizavam a arte, a literatura e a ciência. Durante o seu reinado desenvolveram-se estas áreas do conhecimento. Observa o vídeo e ouve as alocuções. Os descobrimentos marítimos tiveram importantes reflexos na arte portuguesa. Durante os séculos XV e XVI, persistiu em Portugal a arquitetura gótica. Contudo, os elementos decorativos inspiraram-se nas viagens da expansão e no poder do rei Dom Manuel I. Neste estilo manuelino, destacam-se os elementos naturalistas e marítimos e os símbolos nacionais. A Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos e o Convento de Cristo são alguns dos exemplos de monumentos manuelinos. Não se esqueçam, é no reinado de Dom Manuel então que surge a arte manuelina. O manuelino era caracterizado pelos elementos do mar, não é? E pelos símbolos portugueses, né? Da bandeira portuguesa. No livro, o manuelino vai aparecer na página 123, uma linda janela manuelina, na página 123, e a definição de manuelino, estilo artístico, tipicamente português, desenvolvido essencialmente durante o reinado de Dom Manuel I. Vamos ouvir então aqui as alocuções
poeta português que viajou por várias regiões do Império Português, como Macau ou Goa. Escreveu Os Lusíadas, um poema épico que narra a viagem de Vasco da Gama à Índia e acaba por ser uma síntese da história de Portugal. A 10 de junho comemora-se o Dia de Camões, de Portugal e das comunidades portuguesas. Luís Vaz de Camões, grande poeta português, né? Que escreveu a história, a viagem do Vasco da Gama e a da expansão portuguesa. Um dos maiores matemáticos da sua época. A obra Tratado da Esfera é uma compilação dos conhecimentos astronómicos de então. Pedro Nunes, grande cientista, escreveu sobre ciência, ok? Militar e cosmógrafo português, realizou viagens à costa da Guiné, o que lhe permitiu aprofundar os seus conhecimentos geográficos. Portanto, Duarte Pacheco Pereira, um geógrafo, estudou geografia do mundo. Pedro Nunes, também um cientista, que também se dedicou ao estudo do mundo e dos continentes, à localização dos continentes, dos oceanos, etc. Médico e botânico português que escreveu sobre as propriedades medicinais de algumas plantas e os métodos de fabrico de medicamentos naturais. Garcia Dorta, um cientista médico também, estudava os efeitos curativos das plantas. Luís Vaz de Camões perdeu o olho direito num combate em Ceuta, no norte da África. Portanto, Luís Vaz de Camões tinha um olho ferido, não é? Por causa do combate que ele participou. E então estabelece a correspondência entre os elementos das três colunas. Temos aqui então a arte manuelina, a literatura, a botânica, a geografia e a matemática. Depois o nome dos cientistas ou das pessoas que estão relacionadas com estes primeiros conceitos. E depois o conhecimento, o significado dos próprios conceitos, não é? O conhecimento das regiões em África. Portanto, vamos fazer isto de maneira a que se possa então entender que a arte manuelina, o exemplo da arte manuelina, o Mosteiro dos Jerónimos e a Torre de Belém. 2 exemplos, não é? E depois daqui, estilo artístico, o que é o manuelino, estilo artístico, decorativo inspirado na expansão marítima. Ok? Então temos a arte manuelina, um exemplo da arte manuelina, aliás 2, os Jerónimos e a Torre de Belém, e o significado de manuelina é um estilo artístico, decorativo inspirado na expansão. Portanto, com os símbolos do mar, não é? Peixes, cordas, redes, velas dos barcos, portanto, tudo onde aparecem elementos ligados ao mar, já sabem que é o manuelino. Depois aqui a literatura, um dos maiores poetas, né, Luís Vaz de Camões, vai então narrar a história de Portugal, sobretudo o período dos descobrimentos, né, escrevendo os Lusíadas, né. Está aqui a literatura, só não está aqui o nome do livro, que é Lusíadas. Depois em baixo, botânica, estudo das plantas, Garcia Dorta, conhecimento das propriedades medicinais das novas plantas. Portanto, as plantas tinham propriedades que servem para curar doenças. E o Garcia Dorta dedicou-se a esse estudo. Ok? Botânica, estudo das plantas. Geografia, Duarte Pacheco Pereira, e é o conhecimento das novas regiões africanas, não é? Do continente africano. Matemática, o grande matemático foi Pedro Nunes. Novos conhecimentos astronómicos sobre os astros, não é? Os planetas, para os quais é fundamental a utilização de cálculos e fórmulas matemáticas. Portanto, desenvolveu a matemática relativamente à localização dos navios e às medidas, às formas como os navios tinham de se orientar no alto mar. E pronto, tínhamos então a lição número 14 finalizada. Espero que tenham gostado. Faz favor de fazerem as tarefas, portem-se bem e até à próxima aula. Beijinhos e abracinhos para todos, ok?